então para falar agora com José Maria Trindade. José Maria, depois dessa confusão toda no final de semana, parece que agora, hoje, começa mesmo, de fato, o ano legislativo, né, Zé? Bom dia. É isso mesmo. Muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Se fala muito em festa democrática, mas na verdade foi um final de semana de briga democrática. Hoje, na prática, né, começa o ano legislativo. A Constituição fala no dia 2, mas aconteceu no sábado e sabe como é, deputado e senador não é de ferro também para trabalhar sábado, mas teria que ser instalado sábado. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, como a tradição manda, né, vem ao Congresso Nacional e aí entrega ao presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, a mensagem presidencial. Trata-se de um calhamaço de projetos e de prioridades do governo, mas resumida numa documentação, num discurso em que será lido no plenário da Câmara dos Deputados. Os chamados ministros da Casa irão também ao plenário do Senado Federal, os líderes. Será uma solenidade com direito a tapete vermelho, tiros de canhão. É o início do ano legislativo. O governo tem pronto o projeto de reforma da Previdência, segundo disse o próprio ministro Onyx Lorenzoni, mas também haverá outros projetos, como a simplificação de leis, né, a desburocratização e a criação de um Estado digital. Esta é a indicação, facilitar para criar novas empresas e também para concluir e encerrar empresas. E hoje o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deu pontapé ali nessas ações do governo. Tomou café da manhã com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, expôs ali o projeto dele para combater o crime organizado e a corrupção, né? São mudanças importantes. Algumas simplificações. Ele define, por exemplo, cria no Brasil, que já é muito comum em alguns países, como nos Estados Unidos, onde o réu se declara culpado, recebe uma pena que pode ser até menor e pronto, e o processo fica encerrado e não fica atrasando tanto nem enchendo o judiciário como sempre. Por outro lado, também há um cerco nos crimes cometidos pelo crime organizado, inclusive financeiro. E ainda definido ali o fim daquela história de progressão de penas, né, para homicídio no caso de crime organizado. Essa é a ideia do ministro Sérgio Moro, que está neste momento em reunião com governadores de vários estados, exatamente para definir ali pontos de convivência e de colaboração entre governo federal e estado no combate ao crime. Agora, Zé, a gente falou sobre o Onyx Lorenzoni, ele sai vitorioso dessa eleição do Senado, porque afinal de contas o DEM vai liderar as duas casas, né? Tem o Rodrigo Maia na Câmara e agora o Davi Alcolumbre no Senado. Foi uma vitória para o governo e pessoalmente para o ministro Onyx Lorenzoni ou não? Foi, e não foi pequena não, viu? Derrotar o senador Renan Calheiros no Senado Federal foi muito difícil. Ele foi chamado várias vezes aí para a briga direta, o embate direto, e foi uma estratégia do Renan, porque o Onyx Lorenzoni não é muito popular no Congresso. E quando você tem um adversário impopular, ficaria mais fácil. Então ele preferiu brigar com o Onyx Lorenzoni do que diretamente com Davi Alcolumbre, que tem um certo apoio no Congresso, tanto que foi eleito em primeiro turno, né? Onyx Lorenzoni, ele segue ali a linha do governo de estratégia política, de onde há PT, o governo está fora. Foi assim com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ao receber apoio do PSL, saiu o PT, o PCdoB, né, e saíram outros partidos de oposição, o PDT, o PCdoB e PSB. E aí o que acontece? Ele é adversário do Rodrigo, mas é uma briga ali interna mesmo, disputa no DEM, os dois são do mesmo partido. E no Senado Federal não, ele criou uma candidatura nova, ele criou essa candidatura e viabilizou através de apoio do PSDB, e isso foi muito importante e derrotou o raposa política, né, o homem dos votos secretos, Renan Calheiros, e isso é muito importante. Agora, o DEM é o partido do poder, viu? O MDB está proscrito, não tem nada. Era a última coisa a presidência do Senado, acabou tudo. E agora o DEM tem a presidência da Câmara, a presidência do Senado, ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Saúde, né, que é muito importante, e o ministro da Agricultura. Quer dizer, é muito poder para um partido pequeno. Mas nós estamos agora num momento de exclusão partidária, né? E a nomeação é de ministros, de pessoas, de estilo, e não exatamente de partido.
Pois é, né, Zé? E durante o final de semana, na longa transmissão que a gente fez sobre a eleição no Senado, você destacou várias vezes, né, que o MDB tinha tudo na mão, né? Tinha a grande chance de conseguir a presidência do Senado, que era com a senadora Simone Tebet, né? Então acabou desperdiçando essa oportunidade ao bancar a candidatura do Renan Calheiros, que no final acabou não se sustentando, né? A estratégia partidária ela é diferente, né? Em alguns casos é melhor perder do que ganhar. Como é isso? O Renan Calheiros perdendo, disputando, para ele, para a política dele, para o projeto pessoal dele, era mais importante ele perder disputando do que outro grupo, que é o caso da senadora Simone Tebet, né, ganhasse, que aí ele estaria fragilizado dentro do próprio partido do MDB. Então, o Renan é que tirou a presidência do Senado. Num determinado momento, o MDB tinha a presidência do Senado. Era só registrar a candidatura da senadora Simone Tebet. Ela seria eleita tranquilamente, mas o Renan jogou fora essa possibilidade. Pois é, né? E agora com o Congresso já trabalhando, que pautas aparecem pelo caminho, Zé? O destaque é a reforma da Previdência mesmo, o governo deve insistir nisso já logo de início, já logo no começo dos trabalhos, já deve haver a apresentação do texto ou não? Olha, Vitor, a pauta do Congresso, na semana que vem, os líderes fazem a primeira reunião formal, né, para definir ali o que fazer. Amanhã vai acontecer a primeira reunião de líderes, mas na semana que vem é que deve ser batido o martelo ali na pauta. A estratégia é definir duas linhas. A primeira são medidas na área econômica, como a reforma da Previdência e tal. E na segunda parte, a chamada reforma dos costumes, que são pautas que os presidentes da Câmara e Senado prometeram aos partidos para discutir costumes, como o porte de armas, o caso do aborto, o aborto legal, enfim, são pautas de costume, mas a prioridade é a pauta econômica. Perfeito. Aí, José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé, bom dia para você, uma ótima semana. Até mais. Muito bem, muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Obrigado.